Opa, João Flávio. E aí, rapaz? Ah, boa tarde. Boa tarde. Como é que estão as coisas? Eu estou aqui na Praia das Flecheiras. Opa, olha aí. Essa praia é muito gostosa, né, João Flávio? Muito legal. Estou na casa de um amigo aqui, do Felipe, e, Hum, e aí eu resolvi fazer a live daqui, né? Fica melhor também. isso. A gente vai muito aí a outra praia, Guajiru, Guajiru, que fica vizinho a Flecheiras. que eu Tem acho que uma casa lá que de vez em quando a gente aluga e vai para lá. é um dos banhos, talvez o banho de mar mais legal que tem aqui no Ceará. Aham, Mas, ok. e é uma grande Vamos lá. participar, Hum, é uma grande honra para mim participar dessa live com você. Sou seu fã, desde há muito, né? Você e da sua esposa. E do seu trabalho que você faz resgatando essa história interessante da Segunda Guerra Mundial, né? E eu acho que vai ser legal essa nossa live de hoje aqui. sem dúvida. E eu acompanho você há um bocado de tempo, viu? Eu andava ali caçando, como se diz aqui no Ceará. Eu andava ali caçando para fazer contato com você e lhe chamar para fazer a live. Muito boas suas lives, viu, João Flávio? Muito boas mesmo. Eu acompanhei umas três ou quatro É que legal. você falava, inclusive sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E é legal que isso tudo, para mim, né? Eu sou médico, minha profissão Uhum, cordial é médico, eu sou torrino. Mas, assim, uhum. sempre tive uma paixão muito grande pela história, a história do Ceará e tal. E tudo começou, assim, com uma grande brincadeira por conta do meu filho. O João Pedro está até aqui comigo aqui e tá tomando banho de mar, né? E e eu fiz, como eu sou médico, né, na época que eu fiz faculdade, só tinha uma faculdade de medicina aqui, que era a faculdade da UFC. E no Hum, primeiro semestre, hoje em dia não está mais assim, mas na minha época, no primeiro semestre, a gente fazia todo ele no campus do PC e não no campus do hum. que é um campus onde a gente faz a grande maior parte do curso de medicina, né, que é o campus da saúde da UFC, né? E lá no PC ainda tem alguns resquícios da passagem dos americanos aqui, da participação de Fortaleza na Segunda Guerra. E eu sempre achei isso muito interessante, desde a época que eu fiz faculdade, que eu frequentei mais assim assiduamente o campus do PC. Então, depois, com essa parte no futuro e tal, com meu filho, ele perguntando sobre a história, e eu resolvi fazer o canal, porque o canal começou com brincadeira. Eu fazia uns vídeos, assim, com meu filho andando de bicicleta lá na beira-mar, dizendo, ó, aqui é a estátua de Iracema, Iracema é uma parte da obra de José de Alencar e tal, isso explicava para ele. Porque quando eu fiz, por exemplo, eu estudei no colégio militar. Quando eu fiz prova para entrar no colégio militar, a gente tinha que estudar a história do Ceará, né? Hum, Para o vestibular da UFC também tinha uma parte que era História do Ceará. Hoje em dia, não estou criticando o Enem, não, mas hoje em dia, com o Enem, como é uma prova nacional, você hum, não pode mais exigir, por exemplo, um gaúcho, ele conhecer a história aqui do Ceará, ou do cearense sim. conhecer a história do Rio Grande do Sul. História assim, mas Uhum, quem foi Martins Soares Moreno, ou Pedro Coelho de Souza e hum. tal. Então, isso eu acho que é uma coisa que acabou prejudicando essas novas gerações, o pessoal que está fazendo o Enem, né? Que acaba desconhecendo um pouco mais a história do Ceará. Então, o canal foi Verdade. legal para mim porque eu pude revisitar uma história que eu já tinha estudado e muitas pessoas mandaram mensagem dizendo assim, olha, isso é muito interessante, eu não sabia que era assim, a história da gente é muito rica e tal, tal, tal. É E verdade. fazendo querer gostar e aprender ainda mais. Então isso é muito gratificante para mim, sabe? Eu acho muito legal. São dois tipos de mídia que eu acompanho. É o seu canal, que eu acompanho, e acompanho também um grupo que tem no Facebook chamado Fortaleza Antiga. Você já viu? Sim, eu sou fã também. É Tenho muitos amigos ali, o muito bom. Purim, que é um historiador que mora na Holanda, então ele é muito Uhum. interessante. Tem muitas pessoas legais, o Apio Pontes, tem muitas pessoas interessantes ali. Ok, vamos lá então. Bom, você já se apresentou, você disse que é médico, mas conta um pouquinho mais de você, vamos falar. Como Bom, é que sou foi médico, tua vida aí? uma pessoa, a Gorete Gurgel, perguntando se eu conheço o Tiago Zan. Conheço, excelente otorrino, dos melhores otorrinos aqui da parte de voz, sabe? Ele é otorrino desses cantores e tal. Ele é nosso médico. Muito, muito amigo, viu? É gente boa demais. E, se eu não me engano, ele é militar também, né? Ele tem uma passagem pela escola militar. Então, gente, pessoa decente, extremamente competente, Isso. meu amigo. Gente finíssima, gente finíssima. Então, eu sou médico de formação, né? Me formei aqui, sou aqui de Fortaleza, nasci em Fortaleza e me formei em Fortaleza, na UFC. Na época eu só tinha UFC. E aí eu fui fazer residência fora, fiz residência médica em otorrinolaringologia lá em São Paulo.
né? E aí acaba conhecendo também outras coisas, outras culturas e tal. E eu passei muito tempo fora do Brasil também, sabe? Uma parte da minha... Então, eu acabei ficando É. nos Estados Unidos. E lá, você sabe, Hum, eles têm até o Veterans Day, que foi inclusive ontem, né? O Dia dos Veteranos, que é um dia hum, que eles usam para reverenciar todos os heróis que eles consideram heróis uhum, de guerra, né? Os Estados Unidos eles participaram de várias guerras, a Segunda Guerra inclusive, uhum, e eles lá eles têm uma reverência muito grande por essa história, né? Por mais que os conflitos bélicos não sejam o ideal para nós como humanidade, mas a gente teve muitos conflitos, né? E os americanos sim. participaram de muitos desses conflitos e eles reverenciam muito. Isso me fez também gostar bastante e ter contatos também. Eu morava numa cidade lá que chamava South Bend, que é onde tem a Universidade de Notre Dame. Eles são muito famosos Hum, no futebol americano, do college, né? Do universitário, um dos times isso. campeões lá. E eles têm arquivos muito interessantes que a gente não tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, a história do Mucuripe Airfield, eu fui saber lá. Né? Nunca soube Uhum, aqui, mas fui saber lá, fui ver uhum, plantas e tal. uhum, Então, isso é muito interessante, essa preservação da história, né, que eles têm sim, nos Estados Unidos. Né? Numa cidade muito próxima de lá, que é Chicago, né? Chicago ficava muito próximo de South, uhum, e eu visitava sempre quando eu estava morando lá. Eles têm um museu da ciência e da indústria, que tem ainda um U-boat, né? Um U-boat uhum, preservado, você pode entrar e tal, ver o Enigma, né? Aquela máquina de criptografia alemã. Né? Então, isso é muito interessante. E aí eu quis estudar, como já tinha esse conhecimento que tinha as coisas aqui em Fortaleza, do PC e tal, eu quis me aprofundar mais. E tem muita coisa. A gente acha que a Segunda Guerra não foi um conflito importante para o Brasil, né? Ou para Fortaleza e tal, porque a gente considera sempre muito mais Natal, né? Mas Fortaleza foi uhum, muito importante para os americanos uhum, aqui na uhum, Terra. E a cidade também mudou. Por exemplo, se hoje em dia a gente pega um voo para ir para qualquer cidade do Brasil e do mundo, saindo do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a gente tem que agradecer em parte aos americanos, ou sim, toda sim, a parte ruim, né, que é a morte das pessoas, os conflitos, mas tem também a parte, se é que a gente pode chamar assim, de partes de evolução, a evolução da medicina, a uhum, evolução da própria ciência e a evolução das cidades. E Fortaleza é uma cidade antes da Segunda Guerra e outra cidade depois da Segunda Guerra. Com certeza, a gente vendo o que aconteceu aqui, né, dos americanos principalmente, a gente tem essa noção total, sabe? uhum. Ok. João, uma coisa que eu estava. Vamos começar por aqui, né? Ah, ontem eu postei a nossa divulgação da nossa live, né? No grupo Fortaleza Antiga. Rapaz, gerou um debate, não sei se você viu, gerou um debate tremendo, porque as pessoas ainda têm a concepção de que os nomes PC e o nome do Cocorote têm origem na Segunda Guerra. Embora tenha uma ligação, mas não essa ligação, digamos assim, semântica, né? E De estrutura de palavras, né? você tem toda a razão. Isso é uma confusão que até eu já fiz essa confusão, porque era o que era ensinado para a gente, né? Isso. Seria Mas quando eu era mais novo, eu tinha ouvido essa história e eu estava crente que era verdade mesmo. que o PC seria Post of Command, né, o posto de comando, e o Cocorote, a Cocoroute, a rota do Rio Cocó. Mas, na verdade, não, porque o PC, aquela região ali, era um sítio, o sítio Pessi, né, que era até de propriedade do pai da Raquel de Queiroz, da escritora. Isso, E exatamente. inclusive, um episódio, um conto que foi transformado em curta-metragem, que chama The Tangerine Girl, né? A Garota Tangerina, para falar sobre aquelas meninas que se encantavam com os soldados americanos que vinham aqui, que os brasileiros acabaram chamando de loucas cola, né? Porque não tinha Coca-Cola. Então, vem desse sítio, né, do sítio Pessi, e o sítio Cocorote também era um sítio, era um nome do sítio que havia desde a época do século XIX e tal. Então, houve essa confusão, talvez, com esses americanismos, mas você tem razão, não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha como verdade, né? Ok. Bom, vamos lá. João, o que é que nas tuas pesquisas, o que é que você descobriu? Pode ficar à vontade para falar. O que é que lhe surpreendeu? O que é que você já tinha uma certa intuição de que era verdade, do que você pensava? Enfim, como é que foi essa coisa aí das tuas pesquisas? Então, a coisa que eu achei, uma das coisas que eu achei mais interessantes, né, eu já tinha esse conhecimento lá do PC, era as bases aéreas que eles fizeram aqui, que os americanos construíram aqui, e um projeto que, ainda bem que não foi construído,
que seria o Mucuripe Airfield. O Mucuripe Airfield é o nosso aeroporto, né? Onde é o aeroporto Pinto Martins, seria onde é a Dom Luiz. E se você for ver bem, a Avenida Dom Luiz, se eu não me engano, ela tem 22 metros de comprimento, é mais larga que a Santos Dumont, que as outras avenidas ali da Aldeota, que tem 18 metros, né? Então, essa avenida, a Dom Luiz, ela foi descampada pelos americanos para ser justamente a pista de pouso, uma das pistas de pouso, que eles queriam construir um aeroporto em 90 graus. E eu tenho esses projetos que eu peguei nos arquivos americanos. A cabeceira da pista seria ali na Praça Portugal hoje, e o final da pista seria ali mais ou menos onde é o Farias Brito, ali o Harmony Medical Center. E a outra cabeceira seria onde é a Praça Portugal e iria até ali a Praça das Flores, o Best Design e tal. Seriam pistas em 90 graus, né? Então, esse projeto seria interessante para os americanos, porque seria muito mais próximo do porto do Mucuripe. Então, eles teriam essa ligação maior, né, com a praia de Iracema, que já viu o Estoril e tal, as próprias casas das vilas militares dos Estados Unidos, que ficavam ali onde hoje tem muitos prédios próximo ao Círculo Militar, ali era tudo terreno do Exército Brasileiro e que os americanos também utilizaram, né? Ali naquela parte próxima ao Círculo Militar funcionava também o que hoje é o 10º GAC, que funciona lá ali nas cercanias do Montes, Baía de Fátima e tal. E esse aeroporto só não aconteceu, só não existiu pela intervenção de duas pessoas, do prefeito da cidade da época e do brigadeiro Sampaio, que era um militar da aeronáutica. A aeronáutica estava se formando aqui no Brasil. A aeronáutica é um ramo do Exército, né? Então ele começou a carreira dele militar como militar do Exército, estava migrando para a aeronáutica, ele era piloto e cearense lá do Crato, da região do Cariri. Não sei se era do Crato ou de Barbalha. E por conta dele, essa pista, esse aeroporto não foi construído lá. Porque você imagina, né? Você tem um aeroporto no meio de onde hoje é a Aldeota, né? Então, não teria dado muito certo, né? Então, essa foi uma das coisas que eu achei mais interessantes. Mas, assim, se a gente for ver, ó, no próprio PC, que foi a primeira pista deles, eles construíram, houve meio um erro de projeto. Porque o vento em Fortaleza é um vento sudeste, né? O vento Aracati, ele vem de sudeste. O pessoal até, não, eu vou comprar casa nascente total e tal, porque é mais ventilada. Eu digo, não. A casa nascente total é nascente total, mas mais ventilada é sudeste, né? A frente sudeste, que é vento, né? E é interessante, quando eu fui morar em São Paulo, eu, cearense, né? O cara foi me vender um apartamento lá e disse, não, doutor, esse apartamento aqui é muito bom, porque é um apartamento face norte. Eu digo, eita, face norte é lá na beira-mar, deve ser quente que só, né? Então, não, mas não, eu falei para ele, não quero um apartamento nascente total. Ele disse, doutor, em São Paulo, se eu quero um apartamento nascente total? Eu disse, quero, lá no Ceará é assim. Não, doutor, mas aqui nascente total é muito frio, né? Então, você vê como é que são as coisas, né? Às vezes você tem o conceito de um lugar e vai tentar colocar esse mesmo conceito no... Claro. Eu me lembrei de uma coisa quando você falou isso. Deixa eu só contar para ilustrar isso que você está falando. Quando eu fui morar em São Paulo, eu fiz meu mestrado em administração na USP, né? Lá em São Paulo. E aí, quando nós fomos procurar apartamento para morar, foi um dos argumentos da corretora. Ela disse assim, olha, esse apartamento pega muito sol. Eu digo, meu Deus, minha senhora, eu estou fugindo do calor de Fortaleza e você vem me falar de sol. Não, mas aqui evita mofo, evita digamos assim, deixa o apartamento melhor. E realmente era verdade. E é mais valorizado, né? Se você for comprar nascente total, é mais barato. Aqui no Ceará, em Fortaleza, se você for comprar face norte, não sendo na beira-mar, né? Ou poente, é mais barato, né? Você vê como as coisas. Então, aí essa história da guerra foi muito interessante. Eu tive um parente que foi para a guerra, sabe? Ele foi para a do Brasil, ainda é vivo. E ele contava muitas histórias e foi interessante, porque ele foi nascido lá no interior do Ceará, numa cidade do interior do Ceará, e ele recebeu o título, aqueles títulos que vereadores dão, né, que não serve para nada, mas deu o título de cidadão fortalezense para ele. Aí, no discurso que foi receber o título, ele disse, rapaz, quando o Hitler soube que ele foi para a guerra, que o professor Expedito foi para a guerra e tal, ele mandou uma carta para os generais dele, meus generais, a guerra está perdida. Aí os generais escreveram de volta, mas meu filho, por que a guerra está perdida? Isso não, porque está vindo um guerreiro aí diferente, lá do Ceará, tem a cabeça grande, né? Ele especial, que tem rapadura, né? Que dá mais energia para ele. E vem com arma secreta que a gente não conhece, não, que não é nem bomba atômica, não. É a peixeira do Ceará. Então a guerra está perdida. Ele, né, participou das duas batalhas do Montese e lá do Monte Castelo, né? A Batalha do Monte houve uma das maiores apreensões de oficiais alemães, né, na Itália.
E ele participou da guerra. E ele sempre contava algumas histórias interessantes, sabe? E uma das histórias interessantes era justamente essa dos blimps, né? Dos dirigíveis. E a gente, realmente, de Zeppelin, que o Zeppelin era o dirigível feito na Alemanha. O blimp era o dirigível feito nos Estados Unidos, né? E por mais que houvesse alguns políticos que queriam que a gente se aliasse à Alemanha, né? Oswaldo Aranha, inclusive, né? Os políticos mais gaúchos, tal, ligados ao Rio Grande do Sul, queriam que a gente se aliasse à Alemanha, a gente acabou se aliando aos Estados Unidos, né? Ao Franklin Delano Roosevelt. E ele mandou muitas coisas aqui para o Brasil, né? E para Fortaleza, inclusive, né? Como esses blimps. Então, Fortaleza era um dos pontos, a base do PC era um dos pontos de ancoragem desses blimps, desses Zeppelins. E para que serviam esses blimps? Esses blimps, inclusive, contados no conto Tangerine Girl, da Raquel de Queiroz, né? Eles eram dirigíveis que iam escoltando os navios que partiam lá da ponte metálica, né, do viaduto Moreira da Rocha, com os soldados da borracha, que iam lá para a região da Amazônia para adquirir essa borracha, para exportar para os Estados Unidos para a máquina de guerra. Né? Você está mostrando aí esses blimps, né? Fotos interessantes desses blimps aqui, aí em Fortaleza, fotos deles com jangadas, né? Fotos deles no próprio PC. Então, muito interessante. Aí, peraí, entra aqui, ó. Tem o pessoal aqui, ó. Estão na live aqui. Opa! Opa! Sejam bem-vindos! Legal, cara. O Felipe é o dono da casa, ó. Esse aqui, viu? Deixa eu me mostrar aqui também. Opa! E aí? Tudo bem, cara? Oi, Felipe. Seja bem-vindo. Qual é o nome do outro? Esse aqui é o Felipe, ó. E esse aqui é o Guilherme. Oi, Guilherme. Pará e outro torce pro Fortaleza, viu? Bom, então equilibra aí a coisa, né? Aí, o que acontecia, né? Esses blimps, eles pousavam e decolavam lá do PC, do campus do PC. E até hoje a gente tem os alicerces, vou dizer assim, as pilastras de concreto que serviam para ser as ancoragens daquelas torres que ancoravam esses blimps. Né? E lá no PC também a gente tem um bunker, tem mesmo. Só que hoje, uma pessoa que mora nesse bunker, né? Que foi construído justamente pelos americanos para se houvesse um ataque alemão, alguma coisa assim, terem esse lugar de proteção. Tem as paredes grossas de concreto, sabe? Era uma coisa bem interessante. Né? Isso foi uma das coisas que eu achei interessante também. A outra coisa que eu fui recentemente, eu peguei um mapa que o Terta Amorim me deu, de 1943, e que tinha a pista do Cocorote, né? Do campo de Cocorote, que era o Adjacent Field, o campo adjacente, né? Que a pista do PC ela foi construída meio erroneamente. A gente estava falando naquela hora do vento sudeste, porque eu queria chegar no ponto. O vento de Fortaleza é sudeste. Então, se você constrói uma pista de pouso norte-sul ou leste-oeste completa, você vai ter problemas em algumas épocas do ano no pouso e na decolagem desses aviões, principalmente na década de 40, que os aviões não tinham essa tecnologia toda para compensar e tal, né? Então, a pista do PC ela foi construída leste-oeste. Então, ela não era muito legal para o pouso. E houve alguns acidentes inclusive com mortes de americanos, né? Então, eles abandonaram essa pista do PC e resolveram construir uma pista ao lado, por isso que é adjacent, né? Ao lado, que foi a pista do Cocorote. Eles desapropriaram, o Exército Brasileiro tinha desapropriado aquele sítio, que era o sítio Cocorote, e os americanos construíram uma pista dessa vez, que é a pista do Pinto Martins, que a gente usa hoje, a 1331, dessa vez sudeste, né? Se for ver a pista do Pinto Martins, ela é sudeste. Então, ela pega bem interessante. É tanto que a maior parte dos pousos e decolagens se dá no sentido 13-31, né? De vez em quando o vento muda, é que faz 31-13, né? Eu já tive a oportunidade de raramente, não. É raramente isso, né, João Flávio? Claro, mas eu tenho até um vídeo no YouTube que eu coloquei essa decolagem, que eu achei... Eu nunca me lembro, eu já peguei muitos voos na minha vida, mas nunca me lembro de ter decolado no sentido inverso ali. É raríssimo. Né? Justamente porque a pista foi muito bem construída, né? E muito bem planejada pelos americanos. Sim, aí ele me deu esse mapa e eu coloquei esse mapa de 1943 em cima do Google Maps de hoje. E aí eu notei que tinha, aí ainda tem lá na região do aeroporto, algumas ruínas dessas bases americanas que eram galpões bem primordiais, feitos com aquelas tesouras e tal. Mas num quartel que hoje existe do Exército Brasileiro, que é o 10º DSUP, que é o 10º Regimento de Suprimento para a 10ª Região Militar, que ele supre todos os quartéis do Exército aqui do Ceará e do Piauí, ainda tem algumas ruínas dessa época dos americanos. O próprio quartel foi construído pelos americanos. Então você vê que são coisas que a gente tem hoje em Fortaleza e que ainda hoje a gente usa e ainda hoje são muito úteis
para a nossa cidade, para a nossa sociedade, como o aeroporto internacional, que hoje é da Fraport, né, alemão, e você vê como é que são as coisas, né? Foi construído pelos americanos para combater os alemães e hoje é administrado pelos alemães. Que ironia, né? Que ironia. A história é bem... Né? Então, tem muitas histórias em Fortaleza sobre isso. Né? A gente tem essa história do Cocorote, a própria base aérea de Fortaleza, né? Que era o campo da aviação ali, a Emília Earhart, ela pousou ali em 1937, mas ali foi se desenvolvendo também. O Emílio Inco construiu aqueles prédios e tal. O Emílio Inco, arquiteto húngaro, né? Construiu aqueles prédios muito interessantes. Tem até um livro que foi lançado recentemente na Casa Cor, Emílio Inco, O Último dos Ecléticos. Muito bom esse livro, viu? Por sinal, que traz muitas obras e tal. Eu consegui um exemplar. Então, tem a própria base aérea, tem a região do Pici, que aí depois foi utilizada como pista de corrida, né? O pessoal, depois da guerra, né? Eu lembro. Depois foi doada pelo Exército Brasileiro para a criação do campus do Pici da Universidade Federal do Ceará. Mas se você for ver aquele prédio da agronomia, por exemplo, aquilo ali é da época americanos, da época da Segunda Guerra Mundial, foram eles quem construíram. E as histórias do Estoril, né, e tal, dos americanos e da Spilicush, né, aí as lendas urbanas. Essa parece que tem fundamento, né? Linguístico, digamos assim, né? E tem uma também do cotoco, né? O cotoco, o dedo do meio, né? Que eu vou dizer assim, né? O middle finger, que os americanos muito, né? Assim, para esculhambar alguém, né? E isso parece que teve origem, tem a lenda que teve origem aqui lá na Praça do Ferreira, por conta também dos americanos. Essa história é interessante, que diz que na época do Nogueira Ascioli, da oligarquia Asciolina, aqui no começo do século passado, 1910, 1912, né? Havia dois partidos, né? O partido do Nogueira Ascioli e o partido dos Marretas, que era o pessoal que era a oposição ao Nogueira Ascioli. E aí, como já estava aquela quase guerra civil entre esses dois partidos, né? Essa polarização que o pessoal acha que é nova no Brasil, mas que você já tem desde muito tempo. A polarização que tinha aí, quando passasse um marreta na Praça do Ferreira, o pessoal vaiava. Quando passasse um pessoal da situação, o pessoal vaiava. E tinha um cara lá, um morador de rua, que chamava Pirarucu. O Pirarucu era um cara muito alto, né? Forte e tal. E esse Pirarucu, ele tinha um problema num braço, ele não tinha metade do braço. Né? Então, um dos apelidos dele era Pirarucu, mas o outro era Capitão Pirarucu, mas o outro apelido dele era Cotoco, o homem do Cotoco, porque o Cotoco era aquilo que a gente chamava que não tinha um braço. Né? E tinha um padeiro lá, que era o seu Pedro, que tinha uma padaria lá na Praça do Ferreira, e diz que o seu Pedro era adepto dos marretas, né? Aí diz assim, que se passasse um cara da situação, o Capitão Pirarucu pegasse ele e enfiasse o dedo naquele lugar, né? Fazer aquele cara ia dar um certo continho de dinheiro e tal. E esse Capitão Pirarucu pegou esse cara, baixou as calças dele e colocou o dedo do meio, né? E aí ficou conhecido como o dedo cotoco, o dedo do cotoco. E aí, quando os americanos vieram aqui para a Segunda Guerra Mundial, os cearenses não ficaram muito satisfeitos, porque eles eram loiros, altos, né? As meninas ficaram todas excitadas por aqueles rapazes. E aí, quando passava um americano, né, na rua, o brasileiro, para não querer falar, ou para não querer xingar diretamente, para não ter um risco maior, ele mostrava o cotoco, né? Mostrava o dedo do meio, né? Para o americano. E aí, Bernardo? Agora veio o Bernardo aqui, ó. Olha, ó. Olha lá, Bernardo. Pessoal, peraí, só um minuto. Mandei para a mãe dele. Aí tinha essa história do dedo do meio, né? Aí ficou. Aí os americanos depois descobriram que esse dedo do meio era uma espécie de xingamento, né? E aí disseminaram pelo mundo todo. Então, hoje em dia, se a gente tem o dedo do meio como xingamento, provavelmente é graças aqui ao Ceará também. Então, tem essas histórias. Aliás, tudo isso de molecagem, pode olhar que tem alguma coisa do cearense no meio, né? Isso, né? É impressionante esse lado, né? Esse lado mais sarcástico, mais gozador, mais irreverente do cearense, né? É impressionante. O Spilicucci que você falou, que essa daí parece que é verdade mesmo. Que havia as festas lá no Estoril, né? Com os americanos e tal, que o Estoril funcionou como um cassino para eles, né? Um lugar de diversão e tal, para os oficiais. Aqui no Ceará, em Fortaleza, chegaram a ficar mais de 200 entre oficiais e soldados americanos, né? Então era muita gente. E essas pessoas tinham que se divertir em algum lugar, né? Porque não havia televisão, não havia essas coisas todas. Então, havia essas festas, essas tertúlias lá no Estoril, né? E eles viam aquelas meninas bonitas, ofereciam Coca-Cola, chamavam e tal. E essas meninas, eles chamavam, né? Oh, she is pretty cute. Aí chamavam ela e tal. E os brasileiros escutavam aquilo ali e disseram, é Spilicucci, né? Spilicucci. Aí ficou. Spilicucci.
Ok. João Flávio, só voltando um pouquinho aí, só para a gente não perder. Você falou num documentário Tangerine Girl, é isso? Esse Tangerine documentário, Girl. na verdade, isso é um conto que foi escrito pela Raquel de Queiroz em Hum, 1945, 44, se eu não me engano, hum, e foi transformado em um curta-metragem. Tem no YouTube, você bota Sei, Tangerine né? do Queiroz, você Ok. tem o documentário não, o curta-metragem completo, sabe, com atores, inclusive, é muito bom. E mostra essa história dos dirigíveis aqui em Fortaleza, Uhum, mostra a casa grande ainda do sítio do pai dela, lá o sítio Pessi, né? uhum. E mostra essa relação que tinha, às vezes, das meninas aqui com os oficiais americanos, essa história do Spilicucci, lá o Estoril, traz muitas coisas interessantes. Se chama Tangerine Girl. Em inglês. Ok. Eu vou buscar. João Flávio, você me lembrou também, interessante, eu e Leta tivemos lá em Natal, em agosto. A gente fez o lançamento do nosso livro lá no Centro Cultural Trampolim da Vitória, né? Que é hoje lá no aeroporto antigo de Natal. Aí, Muito legal, viu, cara? Muito legal. E tem um pessoal lá muito dedicado a manter essa história, você deve conhecer, que é o Léo, que é o Fred, que sim, principalmente esses dois, né? E nós tivemos lá, demos um giro total lá na base aérea, né, de Natal, vimos os lugares onde praticamente moravam 10 mil pessoas lá no terreno da base aérea. Hoje só tem algumas poucas construções e o alicerce de pé, né? Pois bem, e eles falam nessa questão da banalização da história, né? De como essa questão de vulgarizar um pouco a história, como deformou a história, digamos, autêntica, né? Que ele fala, por exemplo, do For All, né? De For All. O filme, por exemplo, eles criticam muito o filme como foi feito, né? O filme brasileiro, como é? For All? Acho que é oral, For All, né? gente, For All. a ver, né? Isso. Então, é para a gente ter uma ideia de que a gente tem que pesquisar, tem que não deixar de falar, mas também tem que garantir que as fontes são reais, que aquilo existiu mesmo, né? E através de documentação, etc. Como você fez, Você né? imagina, né? Ó, Natal recebeu o presidente americano na época, o Franklin Delano Roosevelt, Uhum, que era um presidente que tinha poliomielite, ou seja, ele tinha dificuldade de locomoção, né? Ele andava de cadeira uhum, de rodas. Você imagina a complicação que foi o Roosevelt vir até Natal, né? Ele teve aquele encontro com o Getúlio Vargas e tal. Então, você imagina, né? A importância que foi a base de Parnamirim Airfield de Natal, a maior base aérea uhum, americana fora dos Estados Unidos, né? Para a guerra, era o trampolim da vitória. Então, Fortaleza e Natal foram muito importantes. Fortaleza teve uma história muito interessante também, que é a história que eu costumo dizer que é a foto secreta do Getúlio Vargas. Isso aí foi uhum, os americanos virem para cá. Os americanos viram no uhum, final de 43, 44, né, e ficaram até 45, mas em 1942, ali naquela região da Praça Luiza Távora, onde tinha o Castelo do Plástico, o Castelo do Plástico uhum, ele era utilizado pela Superintendência de Doenças Tropicais aqui do Brasil, justamente para aquela prevenção, para o tratamento não, mas para o combate às doenças tropicais, principalmente a malária, a febre amarela, uhum, né? E ainda hoje a gente tem, né? Então, matar mosquito, as coisas todas. E um dos maiores uhum, mafiosos mundiais em febre amarela e malária era americano. Você imagina, né? Podia ser brasileiro, mas era americano. E esse americano, ele estava aqui no Brasil fazendo algumas pesquisas, estava aqui no Ceará fazendo algumas pesquisas. E isso interessava bastante os americanos, porque eles tinham um front do Pacífico, né? E nesse front uhum, do Pacífico, principalmente nos países Indonésia, aquela região ali, daquelas ilhas do Pacífico também, havia essas doenças tropicais também, né? Então, uhum, ele estava aqui e naquela época o Brasil era neutro. Nem estava apoiando os Estados Unidos uhum, e nem estava apoiando a Alemanha, se bem que tinha muitos ministros do Getúlio Vargas que queriam que o Brasil apoiasse a Alemanha, né? E outros que queriam que apoiasse os Estados Unidos. Então, o Brasil era neutro. E o Getúlio Vargas teve uma reunião com esse cara, com esse americano, com esse médico americano, num daqueles castelinhos lá ali da região do Castelo do Plácido, né, que não existe mais. Né? Os castelinhos ainda existem, mas o Castelo do Plácido não existe mais. Então, tiraram uma foto.
E essa foto foi a maior confusão do mundo. O serviço secreto do Vargas teve que achar o fotógrafo, destruir essa foto. A sorte que houve alguns negativos e a gente tem essa foto até hoje. Eu até já divulguei essa foto e chama Foto Secreta do Getúlio Vargas. Porque imagina, se naquela época os alemães descobrem que o Getúlio Vargas estava se reunindo com um médico americano e dizem, não, o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos e vamos atacar logo o Brasil e tal, né? E foi essa confusão toda, né? Então, muita história, tem muita história. Fortaleza, um dia desse foi achado uma bomba, né, da Segunda Guerra Mundial lá na praia. Eu soube. Teve gente que encontrou detonador, né? Encontrou uma pancada de coisa aí que dizia a respeito da Segunda Guerra. O Edros aqui diz assim, no Ceará também houve o forró, mas só diz forró. Na verdade, Edros, essa palavra forró se origina do vernáculo muito mais antigo, que é o forró-bodó, né? Na verdade, parece, mas é aquele tipo da coisa que virou teoria da conspiração, virou uma origem que, na verdade, não existe, né? E hoje é fake news. Exatamente. Mas vamos lá, João Flávio, o que você fala mais? O que é que você, por exemplo, tem um desejo ainda de pesquisar? Alguma coisa que ficou pendente? Então, aí tem o Porto de Fortaleza, ele era muito interessante porque ele recebia alguns navios avariados, Porto Mucuripe, né? Ele recebia alguns navios avariados por submarinos alemães e tal, durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente teve a presença desses submarinos italianos, que foi o submarino Achilles, e os U-boats alemães, né? O U-507 teve aqui e tal, até naufragou. Então, alguns navios que foram avariados, né? Eles chegavam, que não afundavam, eles chegavam no Porto do Pecém. E tem vários navios que chegaram aqui, né? O comandante... como era? Tem um nome... Eu não estou me lembrando dos nomes dos navios agora. Mas tem... E eu queria ver fotos, sabe? Ver se eu conseguia fotos desses navios, ou ver se eu conseguia algum documento e tal, de como foi o conceito desses navios, para a gente ver. No Pecém, aqui eu já fiz, inclusive, um episódio do canal sobre isso, porque tem a história do navio do Pecém, né? Que era o Barão Dexmont, um navio inglês que foi afundado né, ali na costa do Pecém, e muitos dos sobreviventes acabaram chegando ali, nadando até a vila de pescadores do Pecém, que na época não havia porto, não havia nada. Então, uma parte da caldeira do navio se desprendeu e hoje está na praia, né? Bem pertinho do porto do Pecém, você tem ainda essa caldeira que mesmo? Tem. Barão Dexmont. E você consegue ver a caldeira quando está na maré baixa, né? Ela está toda enferrujada, claro que está se acabando, mas você consegue ver, porque o naufrágio foi em 1943, né? Então, de 1944, na verdade, foi o dia 1º de janeiro, 31 de dezembro de 43 para 1º de janeiro de 44, foi no Réveillon. Então, você tem ainda esse resquício desse navio da Segunda Guerra Mundial, que foi torpedeado e foi afundado. O navio, inclusive, é fruto de visitação de muitos mergulhadores aqui do Ceará, né? Que é o chamado navio do Pecém. E parte do navio está na praia. E você consegue ver, né? Então, o resquício dessa mundial aqui. E de vez em quando também vem aqueles fardos de borracha, né? Isso. Nós temos tido contato muito com esse pessoal do que pesquisa os fardos. Inclusive, João Flávio, o Luiz Ernesto Arruda, acho que é Arruda o sobrenome dele. Luiz Ernesto faz parte do nosso grupo e vai falar para a gente, daí eu acho que daqui a 2 sábados, ele vai falar a gente sobre os fardos. Nós já tivemos um professor lá em Sergipe, que também faz pesquisa sobre isso e deu entrevista para a gente há um mês atrás, mais ou menos. Né? O Luiz Ernesto escreveu muitos trabalhos científicos sobre isso. Foi orientador de mestrado, doutorado, ele trabalha no Labomar, né? Isso. Tem tudo com as correntes marítimas e tal, e mostra que são realmente relíquias também da Segunda Guerra Mundial, não deixam de ser, né? Relíquias da Segunda Guerra Mundial, esses fatos de borracha que eram pegados lá na Amazônia, né? E transportados, às vezes, por navios americanos ou por navios alemães também. O Augusto, que é um mergulhador, não sei se você conhece ele, deve conhecer, né? Isso. Há 2 semanas atrás ele deu entrevista assim para a gente, também participou da nossa live, falando sobre principalmente a vontade de encontrar o submarino alemão, que é o U-507 que você falou, né? A família Schurmann, aquela família de navegadores lá de Santa Catarina, eles, lógico, com o apoio da National Geographic, porque um negócio desse você precisa de
não é nem milhares de dólares, não, são É milhões muito dinheiro. de dinheiro para um negócio desse. Então, eles conseguiram, com a ajuda da National Geographic, a descobrir onde estava e fazer o mergulho e mostrar imagens desse submarino, um dos submarinos alemães que afundou na costa lá de Santa Catarina, que é o U-600 e alguma coisa. Aqui no Ceará, a gente tem pelo menos 2 submarinos afundados, né? Que é o U-507, que deve estar naquela região ali próxima a Camusim e tal, e tem o Aquiles, que é o submarino alemão, que está mais ou menos na fronteira entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, ali em Capuí, aquela região ali. Né? Eu acho que seria muito interessante, aí mas tinha que ter apoio, né, de empresas muito importantes. É preciso muito dinheiro. Um negócio desse, uma pesquisa desse, principalmente esse submarino, porque o submarino lá de Santa Catarina, ele estava em uma água, não estava tão fundo, se eu não me engano, estava 30, 40 metros de profundidade. E mesmo assim, já foi necessário um esforço imenso, né? E muito dinheiro. Os submarinos aqui, eles estão mais ou menos a 100, 200 metros de profundidade, né? Porque eles estão mais afastados da costa, né? Então, seria um esforço bem maior. Mas, ó, o ser humano já conseguiu mandar para o Titanic, né? Que está a 5 mil metros abaixo do nível do mar. Então, tecnologia existe, só não tem dinheiro ainda, né? Isso. Eu me lembrei do Titanic, né? O Titanic foi um dinheiro enorme, né? Houve muito investimento ali. O filme. Eu estava lendo esses dias a história do maior resgate feito. Porque tem um pessoal que tem empresas americanas, russas e tal, que se especializam nisso, procurar naufrágios, principalmente esses naufrágios aqui no Caribe e tal, que transportavam ouro ou materiais preciosos também para recolher esse ouro e vender e lucrar, né? Então tem várias empresas assim. E eles escreveram um livro sobre o maior resgate da história da humanidade até hoje, que foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial. Um navio russo saiu lá de um dos portos ali do Mar do Norte, ali da Rússia, ali, Suécia, aquela região ali e tal, e ia para a Inglaterra, né? E esse navio estava transportando mais, o que seria hoje, em torno de 700 milhões de dólares em barras de ouro. 700 milhões de dólares. Que seria da Rússia, alguma coisa que a Inglaterra tinha vendido para a Rússia e tal, tal, tal. E esses ouros todos marcados com o símbolo russo, né? Na época, o símbolo da União Soviética, né, e tal. E esse navio foi naufragado, foi torpedeado, né, por U-boats alemães e estava a 300, 400 metros de profundidade lá no Mar do Norte, que a água é muito fria, tem muitas correntes, a visibilidade é muito ruim, e eles conseguiram resgatar, né? E resgataram todas as barras de ouro que estavam presentes nesse navio. Então, é possível. E seria muito interessante. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu visitei o U-boat que tem no Museu da Ciência e Tecnologia de Chicago. É impressionante. É um navio, assim, uma tecnologia, porque os alemães tinham uma tecnologia muito importante, muito interessante já naquela época, né? Tanto essa tecnologia naval, de navios, quanto a tecnologia aérea. Você vê os aviões da Luftwaffe, eles por muitos anos eles foram superiores aos Mustangs americanos, aos próprios aviões da RAF, né, da Royal Air Force, né, os próprios mísseis que os alemães tinham, né, antes mesmo dos aliados. Então a tecnologia alemã era muito interessante. E aí, para mim, foi muito interessante entrar nesse U-boat. Você consegue entrar e ver como era. Eu fui num que está ancorado lá em Hamburgo, na Alemanha. Eu não estou lembrando o nome dele agora. Tem até uma camisa desse submarino. E ver o Enigma, né? Aquela máquina que ficou famosa pelos esses filmes e tal de Hollywood. Era uma máquina de criptografia muito interessante. Pelo menos 2 filmes. Um é aquele filme sobre o Alan Turing, né? Sobre a invenção dos computadores e tal. Aí o outro filme é o U-Boat, né? Que é com aquele Matthew Conley, que é um ator até casado com uma brasileira, que faz a história de recuperar esse enigma para tentar quebrar esse código, né, do enigma, para tentar descobrir, decifrar o que os alemães se comunicavam, né? E foi uma coisa muito interessante, né? Uma máquina muito interessante. Diz que a criptografia que a gente tem hoje no WhatsApp é muito mais primitiva do que a criptografia que a gente tinha no Enigma, né? Só para você ter ideia, né? E a gente tem que reconhecer o talento do cara, né? Que ele conseguiu desvendar isso, hein, João Flávio? E, né, e assim, na época primitiva dos computadores, os computadores se iniciando, né, ele foi uma das pessoas muito importantes e salvou muitas vidas, né? Como também, né, teve muitos dilemas também éticos, porque eles também, no filme ele conta isso e no livro também. É interessante, eles não podiam cessar todos os ataques. Eles sabiam que os alemães iam atacar em certo ponto,
Até os ataques aqui ao Brasil, eles sabiam que ia acontecer, mas eles não podiam chegar e dizer, ó, Brasil, tem um submarino alemão ali, ataca ele, porque senão os alemães iam descobrir que eles tinham descoberto o código, né? Tinham quebrado. E aí iam deixar de dar um passo muito mais significativo, né? Exatamente. Perder aqui para poder ganhar na frente, né? A história do Alan Turing é super interessante. Pois é, aí isso para mim é muito interessante, assim, da parte da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, quando as pessoas dizem, não, mas Fortaleza não teve muita participação na guerra, eu digo, você que pensa, né? Teve muita participação na guerra. A gente ainda hoje usufrui dos frutos dessa guerra, como o Aeroporto Internacional Pinto Martins, o próprio Porto do Mucuripe, que foi aumentado, foi dragado na época da guerra, né? A ponte, o viaduto Moreira da Rocha era o Porto Verdadeiro de Fortaleza, mas o projeto Mucuripe, que estava engavetado há muitos anos, ele foi retomado justamente na época da guerra, né, para depois ser inaugurado finalmente na década de 1950, né, mas foi utilizado por navios americanos e navios brasileiros que foram avariados, né? Então, se a gente teve o porto, o aeroporto, tudo isso a gente deve aos americanos. E tem as histórias jocosas, como eu falei, e a própria Coca-Cola, não tinha Coca-Cola, né? Então a Coca-Cola veio com os americanos, né? Então o pessoal disse, na cidade do interior, o pessoal tinha aquela brincadeira, né? Disse, aqui tem uma faixa, brevemente Coca-Cola, né? Foi o que aconteceu em Fortaleza na época da Segunda Guerra Mundial, né? A Coca-Cola chegou, né? Verdade. Tem a cara da América, né? Coca-Cola lembra a América. Mas vamos lá, João Flávio. Mais alguma coisa que você queria destacar? Alguma coisa das tuas pesquisas? Não, aí não? Tem um livro também que eu acho que você deve conhecer, o Henrique. O Henrique, ele é um arquiteto. Ele já falou para gente. O livro aquele, O Salto sobre o Lago. Então, que já pergunta quando assiste os vídeos e tal, eu quero me aprofundar nesse assunto, como é que eu faço, qual é a bibliografia que eu recomendo? Eu sempre recomendo os seus livros, né? E o livro do Henrique, porque traz muita coisa, muitas coisas sobre essas histórias que eu estou contando, a própria história da base aérea de Fortaleza, né? Deixa eu pegar aqui. Você tem aí, né? Tem lá em casa, mas eu não estou em casa, né? Chama O Salto sobre o Lago. Tá aí, pronto. Esse livro é fantástico, você tem muitas fotos. Muito bom, muito bom. E o Henrique é uma pessoa assim, sensacional, sensacional. Eu sou amigo, tenho a honra de ser amigo pessoal dele também, né? Então, assim, sensacional. Eu fui com ele, a gente subiu lá com o comandante Marílio, que ele gosta muito da parte da Marinha, né? Então, a gente, na Capitania dos Portos, e o comandante, o capitão dos portos aqui do Ceará, né, que é o comandante Marílio, ele convidou a gente para subir no novo farol, no novíssimo farol do Mucuripe. Então tem um elevador, a gente subiu e tal. A vista de Fortaleza é sensacional. Eu fiz até um vídeo no YouTube sobre isso, né, sobre essa visita que a gente fez ao novo. Você está me dando uma dica. Eu vou querer ter essa experiência também. É muito legal. O comandante Marílio é uma pessoa super acessível, sabe? Ele capitão dos portos aqui, né? E aqui no Ceará, a gente tem 3 comandantes militares importantes. Tem o comandante mal patente, é o comandante da 10ª Região Militar do Exército, que é um general, né? Geralmente um general de divisão, um general de brigada, né? Hoje em dia, a gente tem a sorte de ter o comandante do Exército, que é um general de Exército, 4 estrelas, cearense, né? Meu primo, inclusive, que é o Paulo, meu primo segundo, porque é o Paulo Sérgio Nogueira. Ele é lá de Iguatu e ele é o comandante do Exército hoje em dia, né? No Brasil, torcedor do Ceará, viu? Fez até uma visita no Ceará esse dia. Ele tá aqui. Eu vi essa filmagem. Pronto, foi eu que arrumei ali aquele negócio para ele, que ele é torcedor do Ceará. E aí o oficial militar de mais alta patente é sempre do Exército, aqui em Fortaleza, que é o comandante da 10ª Região Militar, que é um general. Né? Eu sou muito amigo do general Júlio Lima Verde, foi meu comandante no Colégio Militar, né? Ele é general 2 estrelas, mais 3 estrelas. E aí, os oficiais de alta patente da aeronáutica é um coronel, aviador, né? Que hoje é o coronel, como é o nome dele? É até meu colega também. E o outro é o capitão de mar e guerra, que é o equivalente a um coronel, que é o Barilho, porque o comando aéreo da região de Fortaleza fica em Recife, o Comar, né? Então, o brigadeiro fica em Recife, que é o oficial da aeronáutica de mais alta patente da nossa região, e o comando naval fica em Natal. Então, o almirante, ele fica em Natal. Então, aqui a gente tem o equivalente a um coronel da Marinha e um coronel da aeronáutica, como em Teresina, por exemplo, a gente não tem general lá, porque Teresina é relacionada aqui. Era Teresina, era o Piauí e o Maranhão, e agora o Maranhão tem uma região militar diferente, né? Então, a gente tem essa sorte aqui em Fortaleza de ter oficiais generais, né?
e que tem esse conhecimento todo também da parte da guerra, essas histórias que as Forças Armadas elas preservam muito, sabe? Elas têm essa capacidade, né, de preservação de história, de gosto de estudo e tal, e é muito interessante, né? A própria FEB tem esses papéis, esses documentos, e tem muitos pracinhas aqui em Fortaleza ainda vivos, né? Eu já fiz um episódio, eu nunca fiz um episódio com o meu parente, porque ele tem Alzheimer, e ele hoje em dia não consegue mais falar muitas coisas. Mas eu já fiz um episódio com o Dr. Ximenes, que é dentista. Ah, doutor Ximenes, sim. Itália, né? Ele não chegou aí para a Itália, mas ele foi pracinha aqui no Brasil e tal, serviu o exército durante a guerra e tal, e é considerado pracinha pela FEB, né? Ele tem muitas histórias interessantes sobre a guerra também. E aí eu tive um professor no colégio militar, um professor de inglês, que se chama Coronel Montenegro, ainda é vivo, ele tem 94, 95 anos. E eu consegui o contato dele, reconsegui, né, o contato dele, e foi interessante que ele se lembrou de mim. Ele sempre contava isso nas aulas, ele aprendeu inglês, ele na época da guerra, que os americanos vieram para cá, ele tinha 18 anos. Então ele aprendeu inglês conversando com esses soldados e oficiais americanos que vinham para cá. Né? Ele é jovem e tal, puxava conversa com essas pessoas lá no centro, na Praça Ferreira e tal, e aprendeu inglês e acabou se tornando oficial do Exército, mas também professor de inglês. E ele vai dar uma entrevista, eu vou fazer um episódio com ele para colocar no canal. Que beleza, cara, que beleza. Queria que depois tu me desse o contato dele, viu? Hora. E ele é lúcido, sabe? E assim, ele vai contar histórias que ele viveu, né? Não foi histórias que ninguém contou para ele ou que ele leu, histórias que ele viveu desses oficiais, desses soldados americanos e oficiais que vieram aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que vai ser muito interessante, né? Ok, vamos ver se a gente tem a pergunta aqui. Eu acho que ficou... o Manel está pedindo. O Manel é nosso companheiro, parceiro do nosso grupo, conhece tudo de Segunda Guerra Mundial. Manda uma foto do livro no grupo, aliás. Ok. Nós temos um grupo que a gente faz parte, que é em debate, sabe? Tá. Você tem que mandar foto do seu livro também, que seus livros são muito bons. Sim, sim. Nós temos um engatilhado aí, o nosso livro, falando sobre... Ainda não tem título, mas é os heróis da Segunda Guerra Mundial. Gente que sacrificou ou colocou em risco a própria vida para salvar, especialmente judeus, sabe? E a gente está engatilhando esse lançamento para o próximo ano. E o volume 2 do nosso livro, João, estava dependendo de uma viagem nossa à Rússia, porque a gente queria colocar a Rússia no nosso livro, né? No volume 2. E com essa complicação da pandemia, aí eu não sei quando é que vai ser, quando é que a gente vai lançar. Provavelmente só no final do próximo ano. Aliás, eu fui para a Rússia na época da Copa, né? Fui com meu pai, com minha família todinha, né? Lá no museu, em Moscou. Eles têm um Museu da Guerra que é impressionante. Porque os russos, né, talvez das nações aliadas, foram os que mais perderam gente, né? 25 milhões de pessoas. Milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas. É muita gente. Então, perderam muito mais que os próprios judeus, né? Morreu muito mais russo do que judeus. Então, eles têm um respeito muito grande por esses heróis, essas pessoas que acabaram morrendo na guerra. Então, os museus de guerra que ele tem na Segunda Guerra Mundial lá são coisas assim muito, muito mais impressionantes do que os museus que eu vi na Alemanha, do que o próprio Museu do Holocausto que tem lá em Israel e do que, por exemplo, o cemitério de Arlington, por exemplo, que tem nos Estados Unidos. Né? São coisas muito mais impressionantes. A Gorete é alerta, viu, minha mulher? Ela está dizendo, e o documentário com José Livino? Mas qual foi o documentário? Me lembra aí, Leta. Bom, João, eu ia te falar sobre... meu Deus, agora deu um branco. Mas tudo bem, vamos seguir. Sim, eu ia falando sobre a questão do livro. Então, a gente tem uma viagem marcada para a Normandia, com um grupo, com a Taxi Delec Viagens, né? Que está lá no mesmo dia lá do que ocorreu a invasão do dia D. Né? Então, a gente está... O que a gente quer fazer sobre a história daqui no Ceará, da cidadania. Tá. Nós temos um amigo, José Livino, ele é cineasta amador. Ganhou agora vários prêmios, né, de cinema alternativo nos Estados Unidos. Ele ganhou Estados Unidos, na Inglaterra, sabe? E aí ele está querendo fazer um documentário, viu, João? Sobre a Segunda Guerra aqui em Fortaleza. E
se prepare que você pode ser acionado, viu? A gente vai participar todo mundo junto. Tem foto, tem muita foto, tem esses livros, né? Não tem vídeo, porque nessa época a gente ter vídeo, sabe? O vídeo que eu tenho de Fortaleza Antiga é um vídeo de 1920, que eu até recuperei, né? E tem um vídeo a partir da década de 50, 60, 70, mas da década de 40 eu tenho poucos vídeos, sabe? Tem uns vídeos agora do seu José Maria Porto, que é pai da Patrícia Porto, que a Patrícia conseguiu recuperar esses vídeos, ela mora até no Rio de Janeiro, são vídeos sensacionais. Até coloquei uns no canal que mostra, por exemplo, o Castelo. Eu acho que eu vi um. Eu acho que eu vi um. Então, ela tem esses vídeos da década de 40, né? Mas não tem nenhum assim. Eu sou doido para ver nesses arquivos americanos se eles têm, que eu acho que eles devem ter, né? Algum vídeo aqui das bases de Fortaleza. Porque foto a gente sabe que tem, e eu já vi várias fotos. Mas vídeo, sabe? Dos americanos aqui, na base do PC, na base do Cocorote e tal, desses do INPS, né? Eu acho que deve ter, sabe? Então, na próxima vez que eu for para os Estados Unidos, eu vou tentar pesquisar sobre isso, sabe? Porque, rapaz, é impressionante. Só te contar essa história, e eu não estou querendo aqui dizer que os Estados Unidos é a maior nação do mundo e o Brasil não. Mas aqui a gente tem o Arquivo Nacional, né? Então, uma vez eu mandei um e-mail para o Arquivo Nacional, lá justamente solicitando alguns documentos, algumas fotos sobre Fortaleza, porque eu vi que tinha, né, esses negócios, mas não estavam disponíveis online, mas se você mandasse um e-mail, eles talvez mandassem para você. E vi mais ou menos as mesmas coisas no arquivo americano. Aí mandei o mesmo e-mail. Mandei um e-mail em português para o Arquivo Nacional, aqui do Brasil, que fica lá no Rio de Janeiro, e mandei um e-mail em inglês para o arquivo americano, que esse arquivo que eu mandei fica em Washington, né, nos Estados Unidos. Mas impressionante. No outro dia, a mulher lá dos Estados Unidos me respondeu, mandou o que eu queria. 3 meses depois, o Arquivo Nacional... Aí é o que eu digo, que você se interessar e preservar a sua história, né? O museu tocou fogo, pegou fogo, o Museu Nacional, né? Pois é, cara. A gente não consegue compreender esse ardor patriótico do americano, né, cara? Eu me lembro que eu me impressionei, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, foi com a minha família, a gente foi aos parques, etc. Eu tenho parentes morando lá, né? Tenho 3 primos morando lá e poderia ter ido muito mais. Mas mesmo assim, nós fomos nessa data e uma coisa que me impressionou, nós demos um giro assim, andando pelo bairro onde ela morava, lá em New Jersey, né? E aí, rapaz, nós vimos a quantidade de bandeira americana hasteada nas suas próprias casas. Quer dizer, esse ardor patriótico a gente não consegue, né? A gente não consegue entender, na verdade, né? Então, e eu acho que essa polarização que existe desde do regime militar contribuiu para isso, não é, João? Então, houve muitos conflitos também lá, né? Aqui a gente teve os nossos conflitos e tal, mas esse sentido de nação, né? Uma das coisas que eu li recentemente daquela expedição das borboletas, que foi a expedição do Barão de Capanema e tal, do Dias Gomes, que vieram aqui para o Ceará, né? Na época do reinado de Dom Pedro II e tal, 1858, 59 e tal. Uma das coisas que mais impressionaram a eles, e eles escreveram isso aí, principalmente o Barão de Capanema, foi a ausência de espírito de nação que eles encontraram aqui no Ceará. Ou seja, era como se o Ceará não fizesse parte do Brasil, até porque é um país continental, a comunicação é difícil, mas isso eles encontraram também nas outras províncias, né, em Pernambuco e tal. Então você vê que aqui no Brasil a gente tem uma coisa que nos une, que é a língua, mas só isso. Porque se você for ver a cultura do Ceará, é totalmente diferente da cultura de São Paulo, do Rio Grande do Sul e tal. Isso. E mesmo aqui de Pernambuco, nós somos 2 estados completamente diferentes, apesar de sermos nordestinos, né? E lá nos Estados Unidos você tem realmente as diferenças estaduais, mas se você for ver, as coisas são mais homogêneas. Vou dizer assim, fenotipicamente, o povo é mais... Você um americano de Nova York é igual um americano da Califórnia, né? A grande maioria, né? Aqui não, você conhece pelo jeito, você sabe, o cara tem cabeça grande, é do Ceará, o cara tem azul, do Rio Grande do Sul, você sabe. Então, o Brasil é um país grande e a gente tem esse negócio, o Brasil, mas o Brasil são vários Brasis, né? Vários Brasis. Cada cidade é um Brasil, né? Isso. A gente, João, só fica patriota na época da Copa do Mundo, né? Pois é, rapaz. Que coisa, né? O futebol é o que nos une. E agora que não está havendo mais essa apreciação do futebol, né? Aí falta pouca coisa para nos unir. Pelo contrário, nós vemos um país completamente polarizado, né, cara? Infelizmente. É uma pena. João,
nós vamos terminar para não perdermos aí a gravação da live. Diz aí as tuas últimas palavras aí para gente. O que é que você quer dizer? Vou agradecer pela honra, pelo convite, né? Sou seu fã, como eu sou fã da sua esposa também. E eu acho que é isso, a gente cada vez mais tentar contribuir do jeito que a gente consegue, né? Para essa história não morrer. Vou dizer assim, a nossa história, a história do nosso país, né? Mas principalmente essa história mais regional, né? Não morrer. E a gente cada vez mais tentar despertar essa fagulha de história nas pessoas para que as pessoas se interessem. Porque eu sempre digo, né? Se a gente não conhece o passado, a gente tende a repetir os mesmos erros do futuro. É impressionante. Eu sou médico, né? Então, nessa pandemia, é impressionante. A primeira coisa, quando começou a pandemia, eu fui pesquisar os jornais antigos, sabe? De 1919, na pandemia da gripe espanhola. E você vê as mesmas discussões que a gente teve, negócio da máscara, negócio da vacina, negócio não sei o quê, do lockdown, não sei o quê. A mesma coisa tinha discussão na época. Todo mundo discutindo que não sei o que, funcionava, não funcionava, não sei o que, não sei o que. E as mesmas discussões, a gente perdeu o mesmo tempo que o pessoal perdeu lá em 1917, agora, discutindo. Se a gente tivesse aprendido com o passado, talvez já tivesse superado a pandemia, né? Que a gente está superando, graças a Deus, mas ainda não superamos, né? Quando um povo tem consciência de si próprio, é o primeiro caminho para se tornar mais evoluído, né? Mas tem um livro do Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ele fala sobre isso. Ele fala sobre a diferença entre os holandeses e os espanhóis na formação lá de Pernambuco, né? E ele diz que os holandeses tinham esse orgulho de raça, ele cita essa expressão. Então, esse orgulho de raça vem dessa consciência de si próprio, né? Dos suas virtudes, seus defeitos também, mas das suas virtudes, né? E ter orgulho da sua história, né? Isso é muito legal, né, João Flávio? Eu acho isso fundamental. Eu sempre digo, a mais importante das matérias escolares para mim não é nem matemática, nem português, nem ciência. Olha que eu sou médico, né? Em biologia, é história. Deve ser história. Beleza. Só enquanto a gente vai encerrando, eu vou citar para vocês a questão da viagem da Normandia do próximo ano. Nós vamos viajar no dia 1º de junho, né? E são 12 dias, de 1 a 12 de junho, nós vamos a Paris e depois a Normandia para ver aquelas coisas maravilhosas que a Normandia tem. Não só beleza, não só fatos históricos, como a invasão do dia D, né? O Jardim de Monet, em Giverny, o Monte Saint-Michel, que encerra a viagem, né? Enfim, você só terá a ganhar com essa grande viagem turístico-histórica, tá certo? Se você tem interesse por essa viagem no próximo ano, você nos comunica, fala com a gente, ou então com a Celina, a Tachi Delec Viagens, e ela, de vez em quando, está publicando os seus dados, os seus contatos, ok? João Flávio, pai, muito obrigado. E quem sabe a gente volta aí numa outra live. O mar aqui, deixa eu ver se dá para ver o mar aqui. Vou mostrar aqui. Tá ali, ó, peraí. Que o pessoal saiu aqui. Ó, que eu tô na casa do Pipo, que é esse meu amigo aqui. É um condomínio aqui em Flechê, é muito bom, por sinal. E aí, ó. Ó, o pessoal aqui. Olha, rapaz, que legal, cara. É um privilégio que a gente tem. Que gostoso, né, cara? Aí. Privilégio Que total. beleza. Que beleza. João Flávio, muito obrigado, cara. Curta aí o seu feriado e quem sabe a gente se vê mais para frente. Qualquer dia eu vou fazer uma viagem dessa com vocês, viu? Vamos. Será um prazer, cara. Será um prazerzão. Beleza. Ok. Valeu. Valeu, João Flávio. Valeu, João Flávio. Um abraço.